Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As reformas religiosas e a celebração quase perfeita da Páscoa pelo rei Josias, para Deus não tiveram muito significado. Vamos procurar entender isto. Em 1 Crônicas, aliás, eu quero ver o texto aqui, em 2 Crônicas, no capítulo 35, nós encontramos um pouco dessa história. O rei Josias começou a reinar novo ainda na idade, teve muita dificuldade para se estabelecer, mas com o passar do tempo ele foi ganhando força, com o passar do tempo ele foi se estabelecendo, tomando o pé da situação e assumindo a liderança do povo. Teve dificuldade, levou alguns anos, só aos 26 anos de idade ele conseguiu realmente controlar as coisas. O país estava por demais enfraquecido, era vassalo da Assíria, e o rei Josias tentou fazer o que o ancestral dele, o rei Ezequias, tinha feito. Ezequias se pôs a buscar a Deus desde o primeiro dia de governo, buscou a Deus, Deus abençoou, o país se tornou poderoso. O rei Josias entendeu a situação e quis fazer o mesmo, se pôs a buscar a Deus de todo o coração, produziu uma reforma religiosa, quis reformar o templo. Ao reformar o templo, descobriu o livro da lei que estava perdido. Interessante, estava perdido. E se pôs a ler, a buscar a Deus e obrigar o povo a seguir tudo que a lei determinava. E assim, o rei Josias excedeu a todos os que foram antes dele no zelo de fazer tudo segundo a Bíblia dizia, a lei estabelecia. Ele fez tudo o que devia fazer, pôs o povo para buscar a Deus e organizou o culto no templo, fez uma reforma no templo, reabriu o templo para todos os sacrifícios que deviam ser dados a Deus e, por fim, resolveu celebrar uma Páscoa como deveria. Interessante, a Bíblia fala dessa Páscoa que ele celebrou, mas isto lá adiante no governo dele. A Bíblia não fala nas outras Páscoas que foram perdidas ao longo só do governo dele. Então, se isso foi no 18º ano, 17 Páscoas anteriores foram perdidas. E, no entanto, ele se pôs a celebrar a Páscoa como deveria ser, de acordo com a lei. E isso agradou a Deus, porém não mudou os desígnios de Deus e toda a profecia, tudo que Deus tinha falado. Quando nós chegamos no rei Josias, muitos profetas já tinham profetizado, Amós, Oséias, Joel, o Isaías, Miqueias. A maioria dos profetas já tinham profetizado que o povo estava mal e que Deus cumpriria suas ameaças para com o povo. Quando o profeta Jeremias começou a profetizar, foi na época de Josias. Aparentemente as coisas iam bem espiritualmente e a profecia de Deus através de Jeremias era a mais dura possível. Tudo condenado, nada presta. Este povo pensa que o templo vai defendê-los só porque eles têm o templo, que Deus vai defendê-los. Não, não e não. Eles, se não se consertarem, Deus vai destruir o templo como a cidade de Jerusalém. Eles não acreditavam naquilo, não acreditaram na palavra de Jeremias. Foi o profeta, talvez com menos resultados, falou, pregou, trouxe profecias de Deus e o povo simplesmente ignorou. Não totalmente, porque o rei Josias se quebrantou e se pôs a buscar ao Senhor. Mas esse texto mostra que, apesar disto, Deus não mudou os seus desígnios, porque o povo não estava com o coração sincero. A prova é
que depois da morte do rei Josias, os 3 filhos dele que reinaram, cada um foi pior do que o outro, inclusive o neto também. Depois de Josias não prestou ninguém. Vamos ler um pouquinho aqui sobre isto. Nunca, pois, se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel, ou seja, nem com Davi, nem com Salomão, nem com Ezequias, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como essa que celebrou Josias com os sacerdotes levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali. Isso aconteceu no 18º ano do reinado de Josias. Aleluia, então. Tudo bem, aparentemente Deus ficou maravilhado, derramou chuvas de bênçãos. O Josias se quebrantou, exortou o povo a obedecer a Deus, celebrou uma Páscoa como deveria, pôs o povo para buscar a Deus e o resultado, será que Deus iria aprovar, abençoar? Não. Versículo 20 diz, depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Faraó Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu de encontro a ele e ali morreu. Mas Deus não protegeu, Deus falou através do Faraó, o Josias não acreditou, o Josias não consultou. Saiu para uma guerra sem consultar a Deus até mesmo, provavelmente seus ministros. Tomou uma decisão muito errada. Mas por que ele tomou uma decisão errada? Porque o povo todo estava errado. Josias foi, na verdade, induzido a uma decisão errada que lhe custou a vida. E, com ele, encerrou a última chama de esperança que podia haver para aquele povo. Dali por diante foi só derrota, dali por diante foi só calamidade, ira de Deus e, por fim, a destruição daquele povo. Sobraram apenas aqueles 5 ou 10 mil que foram levados para o cativeiro. Nós encontramos este relato aqui em 2 Crônicas 35, que nos exemplifica, nos alerta. Não é a religião que agrada a Deus. Há muita gente pensando que a igreja está cheia, é uma festa na igreja, convidaram muitos cantores, conjuntos, pregador famoso, muita gente convidada, o templo está cheio, superlotado, Deus fica todo bobo, todo feliz, e a gente está abafando, grande festa na igreja, o salão, templo cheio, superlotado, Deus está satisfeitão. Não, pelo contrário, a ira de Deus, pelo jeito, está aumentando mais ainda, porque não há conserto, não há arrependimento de pecados, o povo continua no pecado, praticando atos religiosos, enchendo igrejas, fazendo campanhas de todos os modos e aborrecendo a Deus. Foi o que aconteceu na época do rei Josias, por isso não adiantou nada o que ele fez. O profeta Jeremias profetizou naquela época. No início, ainda havia alguma chance de arrependimento. Depois, o Senhor falou, olha, meu servo, a partir de agora não tem mais jeito. Pode se arrepender qualquer um, vir aqui orar, interceder, eles podem chorar à vontade, podem jejuar à vontade, não vai adiantar nada, porque eu não vou mais ouvi-los. A partir de um determinado momento, Deus decidiu e não haveria mais jeito nenhum. Pois é, será que nós estamos vivendo uma época assim, as igrejas com muitas atividades, praticando atos religiosos de todo tipo e Deus irado contra o povo dele no Brasil? Será que nós estamos repetindo essa história? Eu acho que estamos a caminho. Ainda é tempo, creio eu, de chorarmos, orarmos, suplicarmos misericórdia, mas estamos, sem dúvida, no mesmo caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós, e você acha o seu lugar nesse processo todo aí. Você vai continuar na frente da televisão, brincando, distraído, passeando, gostando do mundo, comendo, bebendo, se distraindo e tendo proveito do mundo, aproveitando bem o mundo. Você vai continuar com uma vida assim mundana. As coisas estão acontecendo, a volta de Jesus está próxima, você vai
viver que tipo de vida? Responda para Deus.